O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias para você. E hoje, continuando com as comemorações de um ano de podcast Ufologia e Ideias, vou trazer o Jedi da ufologia aqui, Arthur Neto. Ele que está lançando um novo projeto aí, contando o ano que revolucionou aí a década de 90. 1996, o link está na descrição. A gente vai conversar um pouco sobre este projeto, tá legal? Peço que você não deixe de me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, beleza? Também na camiseta na lojinha, lojaflutuante.com.br. Lá tem uma estampa exclusiva e também na ufologiadequintal.com.br. Beleza? Temos canecas e camisetas lá do Ufologia e Ideias. Não deixe de me seguir também no Telegram, Ufologia e Ideias aqui na descrição, também do episódio, onde eu coloco aí outros conteúdos inerentes aqui à ufologia e ao episódio, né? E será que eu esqueci de mais algum recadinho antes de começar esse podcast? Não, talvez não, mas com certeza depois eu vou me arrepender. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Falou! Pois muito bem, continuamos com as comemorações de um ano do podcast Ufologia e Ideias. E hoje, uma figura carimbada aqui no podcast, um cara, olha, ufólogo de raiz. Né, Arthur? Como é que você tá, Arthur? Tudo bem com você? Porra, tô ótimo, cara. E aí, tudo bem aí com todos aí, o pessoal que está nos ouvindo também. E Tem uma parabéns, galera ouvindo já. isso, e parabéns por esse ano completado aí, né, cara? Porra, bacana. Um, um aninho que eu É. comecei a me aventurar por aqui. Não, e tá muito bom, cara. Teu programa é ótimo. E modéstia à parte, eu também colaborei. Já participei Pô, muito aí, né? colaborou e colaborou muito, muito. Se eu fosse te É. pagar, eu ia estar te devendo aí algumas dezenas de milhares de dólares aí, Arthur, pro seu tempo. Não, cara, isso não tem preço, porque o grande lance dos programas, né, é que as pessoas imprimem a sua marca, o seu jeito, entendeu? Imprimem o seu ponto de vista, sua maneira de ser e tal. E isso é que é legal no teu programa. No Ufologia e Ideias tem a tua cara. A gente faz É, aqui um bate-papo descontraído, rindo o tempo todo. Não sem tem muita. preconceito. E não tem muito compromisso com austeridade, não. Eu jogo em todas as. Eu jogo nas 11 e bato com as duas, entendeu? Já fui em É, programas mais sérios, que eu sou obrigado a parecer mais sério, porque a gente, como é que chama? A gente pode falar sério brincando, né? exatamente. É, Não precisa de seriedade, quer dizer, a gente pode falar é, coisas sérias de uma maneira descontraída, né? exatamente. E por isso que eu gosto de fazer o programa aqui contigo. Tu vê que de vez em quando passou 2 meses, eu já te pergunto, e aí, não vai ter nada? Porque, Ah, porque eu, assim, desses programas grandes da TV, Arthur, alguém já te chamou já? programa grande. Não, eu já fui na Fátima Bernardes, né? Em, Olha dois, só que bacana. em 2014. Já gravei para a Rede TV. Aí eles vieram Discovery aqui. Channel, né?
Para o History Channel, lá com o pessoal De Carona com o Homem, o grande Fred, o Duda. E que mais? Já gravei. Gravei para o SBT, para o Domingo Legal, porra. Foi um É programa mesmo? maravilhoso. É, Esse eu não lembro, cara. foi um É programa do maravilhoso. tempo do Gugu ainda? Do tempo do Gugu? Não, quer dizer, era o tempo do programa legal, mas já não era o Gugu, já era outro. Se eu não me engano, era aquele Portiolli, Celso O Portiolli. Portiolli. Mas eu Preciso gosto de falar. procurar isso aí, Arthur. Não conheço, Não, tá no não. meu canal. Tá no meu canal. É Toda mesmo? hora. Olha eu, Outro dia o YouTube olha eu mandou. por Sabe aquele fora negócio aqui. das lembranças? Sabe aquele negócio Ah, que o YouTube manda há 6 anos atrás, aí mostrando a lembrança? ah, Então, aí outro dia o Facebook mandou lá, há 6 anos atrás. Aí era esse programa. Aí eu fui até rever, amarradão, porque, pô, tava magrinho, era mais novo. Eu falei, pô, tem que olhar, né? Aí eu ah, fico sonhando em voltar àquela velha forma. eu vou procurar lá no teu canal no YouTube e vou postar aqui no canal do Telegram do Ufologia Ideias Não, pra galera não, é ver. muito bom, é muito bom. Foi um caso que eu investiguei, o caso é meu, eu que investiguei desde o início, a testemunha é minha e gerou um caso gigante, entendeu? Na época eu investiguei, eu chamei o Petit, claro, para colaborar na investigação, mas o caso foi meu do início ao fim. E isso que eu vou dizer agora é que é importante. O mais bacana, e eu tenho que reverenciar a televisão, o SBT, é que imagina, Domingo Legal é um programa de domingo, de tarde, é um programa de entretenimento. Seria natural que eu esperasse que eles não falassem muito sério sobre o assunto, entendeu? E foi justamente o contrário. Eles foram de uma seriedade fantástica, eles foram fiéis a tudo que nós falamos e mostramos. Não teve um deslize, não fizeram chacota. Eles foram assim de uma integridade com o conteúdo. Então, pô, eu sou grato a eles até hoje, entendeu? Pô, que Porque legal. eles foram muito, a equipe era muito bacana, eles vieram aqui no Rio, gravaram com a gente num restaurante, eu levei a testemunha e tal. Foi um negócio muito bem. A produção deles foi de alto nível, alto nível. Eles fizeram uma reconstituição alto nível. Inclusive, até hoje eu não sei, tem um detalhe que eu não sei, até hoje, eles botaram de pano de fundo as músicas do Jorge Versilo. Porra, e o Jorge Versilo vamos dizer assim, o Jorge Versilo pode-se dizer que é um ufólogo, é um cara que é afissurado em ufologia, é um cara que entende de ufologia, é nosso amigo, já tivemos várias oportunidades de estar juntos em eventos de Legal. ufologia. Então, quer dizer, eu fiquei pensando, pô, será que isso foi coincidência? Ou o pessoal da produção do SBT sabia que o Jorge Versilo é ufólogo e gosta Ah, de ufologia? já Entendeu? devia ter noção já. O É, sonoplasta lá do pô, programa pô, tava manjando do assunto. ou então é uma super coincidência, mas a referência que eu tenho, que eu sou muito grato e ficou muito legal, é que apesar de ser um programa de domingo à tarde, um programa de entretenimento e tal, eles tiveram uma abordagem séria, respeitosa com o caso, fizeram uma produção de primeira, de primeira. Se você assistir aí, tu vai ficar amarradão. É um caso bacana também, é um caso muito legal de se contar, e eles souberam contar a história com muita, vamos dizer assim, muita qualidade em tudo. Só tem um detalhezinho na história inteira que não foi bem assim, mas eles botaram lá e coube. E Coube, não, passou. não houve nenhum deslize, entendeu? Foi de primeira, foi de primeira. Pô, Então, legal, Arthur.
Então, só para concluir essa tua pergunta, eu já tive várias oportunidades com várias televisões, mais recentemente com a Record, gravei com a Record, fiz grandes amigos lá, o pessoal é muito bacana da Record. E, e teve até um negócio engraçado, que eu sou muito amigo do Nelson Freitas, aquele artista que trabalhava no Zorra Total, que é um cara Sei, sei, engraçadíssimo. sei. Nelsinho é um grande amigo de muitos anos e tal. E uma vez, há muito tempo atrás, eu falei para o Nelsinho e ele falou: porra, vou sugerir o teu nome para ir no Jô. Eu falei: porra, cara, aí Aí, é o máximo, aí, né? E no Jô Soares. E ele aham, fez isso, ah, ele sugeriu. Ele conhece o pessoal da produção do Jô, ele sugeriu. Mas na época eu era um porra, como sou até hoje, mas eu era muito mais desconhecido do que hoje. E aí os caras perguntaram assim, o que, que ele já fez de televisão? Aí o Nelson falou, porra, eu acho que ele fez muito pouca coisa, eu não tinha feito nada de televisão na época. Aí os caras falaram, não dá, não dá, tem que trazer o cara que tenha pelo menos um currículo, né? E eu lembro que na época o Nelson falou o seguinte, eu vou te indicar, mas se os caras te chamarem, tu vai ter ah, que fazer rir, tem que ir lá para é, fazer rir. Prepara as é, histórias aí de tem que ufologia fazer o aí. show, né? É, Porra, o Jô não gosta de gente que vai lá e que não faz rir. Se tu fizer rir, porra, tu vai. E na época a gente tinha um monte de história de e ufologia o mesmo. Jô era da zoeira, né? Você tinha que entrar É, na zoeira do é. Jô, senão você Tinha passava que entrar na vergonha. zoeira dele, porque ele debochava mesmo, ele não acredita em É, ufologia, entendeu? Mas é. aí eu fui preparado, eu preparei umas histórias, porque tem umas histórias engraçadas, por exemplo, tem uma que eu nunca contei em público, eu vou contar aqui para você em primeira mão. Porra, Olha só o ouro do cara, Arthur aí. cara, eu já fiz um boi dormir falando, te juro. Isso antigamente era a piada pronta mais conhecida da ufologia, cara. Eu fiz um boi dormir. Aí que eu descobri por que daquela expressão conversa para boi dormir. Se você se você conversar do lado do gado, o gado dorme, cara. Olha aí Entendeu? a retenção do meu podcast ainda. Mas não, o nego vai rir mesmo, mas foi tudo verdade. O Petit é testemunha, toda a equipe nossa daquela época é testemunha. Eu vou contar aqui rapidamente. Cara, a gente estava no alto da montanha, no meio do pasto. Não, escuta essa. Estava no alto da montanha, no meio do pasto, com um tripé montado, filmadora, máquina fotográfica. Tinha uma galerinha, assim, acho que tinha umas 6 pessoas, eu, Petit, mais uma galerinha, e tava uma lua cheia. Aí sabe quando a lua tá cheia, que a noite parece que é dia? Parecia que era dia, você via Bem tudo, assim. iluminado, né? O céu É, iluminado, né? a lua cheia, iluminando tudo. Aí, de repente, cara, no meio do pasto, eu escutei aquele grito, mas um grito pavoroso, horroroso. Aí, "Oh!", que eu nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido isso. E aí, quando eu olhei, cara, era um boi não, era um touro, brabo mesmo, preto. Ele gritou porque ele ia partir para cima. Eu te juro, o Petit é testemunha. Cena de filme, o touro passando a pata no chão Ô, e, louco! meu Igual o irmão, Tourada. e disparou para cima da gente. Porra, eu te juro, na hora eu só falei assim, na hora que ele gritou, que eu já senti que ele estava sendo agressivo, eu falei pra galera, ó, abraça os tripés e corre pra cerca, entendeu? É, A cerca de arame farpado, porque no mínimo podia até tomar uma porrada do touro ali, mas não ia quebrar o equipamento. E aí como é que é a nossa mente, né? Eu, em questão de
milionésimos de segundo, eu lembrei eu adoro ver aquele programa Globo Rural, há muitos anos que eu Domingo de acordava, manhã. acordava cedo, domingo de manhã, para ver Globo Rural. Sempre gostei desse programa. Ultimamente eu não tenho visto, porque eu não acordo mais cedo assim para ver. Mas antigamente eu via sempre, antes de ir para a praia, antes de ir para a pelada do domingo, antes de qualquer coisa, eu assistia Globo Rural, adorava. E Ainda aí deve eu li. ter. Não, existe, o programa existe. Outro Sim, dia eu até tem, ainda assisti. tem. Mas Domingo, o acho que eu que quero. 6 horas da manhã, 6 ou 7. Então, aí eu lembrei do Globo Rural, olha só como é a nossa mente, né? Em questão de segundos, eu lembrei do Globo Rural, lembrei que os caras fizeram uma reportagem sobre os tipos de grito que os vaqueiros tocam o boi em todas as regiões do Brasil. Aí os caras mostrando como é que o vaqueiro de Mato Grosso grita, como é que o vaqueiro de Minas Gerais grita, como é que o vaqueiro do interior da Bahia grita, entendeu? Como é que o vaqueiro lá do Rio Grande do Sul, cada um tem um toque, um toque de porra, tu acredita que eu lembrei disso, cara? E na Mas hora qual que que o era a boi veio. região, Victor? Não, a gente estava lá na Serra da Beleza, cara, no alto Ah, do então. morro lá. Ali, A né? gente Então, ali é interior do é, Rio. ali é Você lembrou do fronteira de toque? Rio, Rio com Minas, é. Eu sei que é o seguinte, meu irmão, mas claro, tu acha que eu ia imitar o tipo de grito certinho? Eu só lembrei da história do grito. Meu irmão, na hora que o boi partiu, que ele veio mesmo, partiu com tudo. Eu era o único que estava de chapéu. Assim, antigamente eu tirava onda de Indiana Jones, ia para pesquisa de chapéu, jaqueta de couro, cacete. Meu irmão, eu tirei o chapéu e dei um grito com o boi, tipo, "Uau, um grito que nem de boiadeiro, que eu lembrei do Foi pra programa. cima. Não, meu irmão, o boi parou Não, na você foi hora pra que eu. cima. Não, eu não Você fui foi para pra cima cima. nada. Não é ir para cima. Eu tava me cagando, rapaz. O bicho vindo com tudo. A sorte que ele estava numa distância, ele estava a uns 50 metros, quando ele veio, meu, que ele veio com tudo, eu dei um grito. Eu te juro, cara, tem testemunha disso. O bicho parou, aí ficou É, assim, ainda bufando, tipo aquela dúvida assim, tipo, acho que ele viu o chapéu, que eu puxei o chapéu, sacudi o chapéu e gritei. lembrou? Ele deve ter pensando, pô, quem é esse filho da puta tirando onda de vaqueiro aí? De- Depois você tira o palavrão aqui da gravação. Eu, Ah, é difícil. Pode falar, eu, pode falar. eu sei que é o seguinte, eu te juro, todo mundo foi testemunha. O boi parou, ficou na dúvida. Quando eu senti que ele Ah, estava querendo, quando eu senti que ele estava querendo tomar coragem, eu dei mais uns 2 gritos com ele. Ele parou, ficou. Aí eu falei, galera, calma, calma, calma. Aí eu falei, ó, vamos continuar conversando aqui para acalmar ele. Aí começamos a conversar, eu falando pelos cotovelos. E ele, pá, pá, e até esqueci do boi. deitou. Daqui a pouco a gente olhou para o boi estava sentado. Eu falei, Ih, o boi sentou, cara, ele está gostando da conversa. Continuamos conversando, meu amigo, te juro. Daqui a pouco, quando a gente olhou, o boi estava dormindo, dormindo. Eu falei, galera, aí começou esse papo. Eu falei, porra, é por isso que existe essa expressão conversa para boi dormir. Se tu conversar do lado do boi, o boi dorme, cara. E não é que o boi dormiu, cara. Isso Olha virou aí. uma piada, virou uma história folclórica da ufologia, virou uma piada pronta, cara. Porra, o boi dormiu, dormiu. Porra, Muito bom, né? é, Isso, essa eu já dormi escutando muito podcast já, Arthur. principalmente os meus, né? Mas essa é Pois uma muito. das Ó, histórias. agora É, vamos juntar essa, uma coisa com a outra aqui.
Vamos juntar as É, peças, que a gente começou embaralhando as peças aqui do é, quebra-cabeça. A gente falou do, do programa Domingo Legal, né? é. Aí agora a gente falou do quê? Não, Não, a gente a história falou do do boi Jô. não tem Essa é nada a uma ver. das histórias que eu ia contar lá no Jô, Do se eu Jô, fosse lá. Acabou que o programa do Jô acabou e eu nunca fui no Jô Soares. É, ia ser legal, hein, cara? Ia da ser. ufologia, oficialmente quem foi no Jô foi o Petit, o Gemaé e a Gilda Moura, que eu me lembre. Eu não sei se teve mais alguém aí. Teve uns fanfarrão aí, teve um cara que foi lá que dizia que era reptiliano, não sei o quê, mas aí não, Teve isso, eu é, lembro disso. aí já não conta, que aí já é folclore mesmo, aí já é viagem na maionese. Mas a galera de ufologia mesmo, que eu lembro, é só esses três, entendeu? Mas É, é, eu não esperava ir, não, porque eu sempre fui peão de ufologia. Isso tem que ficar bem claro. ufólogo raiz, né, Arthur? Isso é legal falar para quem não me conhece, quem não conhecia, é o seguinte: eu sempre fui peão e sempre fiz questão de dizer que era peão da ufologia. Até sacanear o Petit, eu falava, pô, a gente que faz o trabalho e você que aparece na televisão, tal, porque é, porque a gente era do peão, mas a gente tinha tanto orgulho disso, por, por isso que a gente gosta e é peão até hoje, que, porra, o lado mais braçal da ufologia, mais, como é que diz, mais de meio do mato da ufologia é esse lado, é o lado do peão, entendeu, cara? E acabou que a gente adquiriu um conhecimento por conta da prática, entendeu? Pô, com certeza. O Muita prática. conhecimento que a gente, o conhecimento que a gente tem foi por conta da prática, muitos anos, muitas aventuras por aí, cara, entendeu? Mas a maior aventura a gente vai falar no tema que vai começar agora. Qual é o tema principal? É o projeto que o Arthur está lançando. Projeto maravilhoso que conta a história de um ano que é um ano ímpar na ufologia moderna brasileira. 1996. Arthur, que ano mais maluco foi esse daí? É, e não é, e é uma coisa que sempre esteve na nossa cara e a gente nunca prestou atenção, entendeu? Exatamente. Porque hoje eu estava conversando sobre isso. A ufologia brasileira ela prestou tanta atenção no caso Varginha, quando na realidade o caso Varginha era a cereja do bolo. Mas Exato. naquele ano, 1996, estava acontecendo a maior onda ufológica moderna dos últimos anos que se tem notícia, entendeu? Sim, com É, certeza. porque os ufólogos atuais, mesmo os ufólogos mais tradicionais de hoje, não falam muito em onda ufológica e tal, mas antigamente era um conceito muito, vamos dizer assim, muito concreto, muito objetivo. Existiam essas ondas ufológicas, elas tinham tempo, elas tinham uma geografia, entendeu? E eu lembro se eu não me engano, é um ufólogo famoso, que eu esqueci o nome dele agora, ele já é falecido. Uma vez eu ouvi uma gravação ele descrevendo quais eram as características dessas ondas ufológicas. E eu gravei alguns detalhes. Eles diziam o seguinte: essas ondas, elas geralmente ocorriam de um ano e meio em ano e meio, às vezes com intervalos não só de um ano e meio, que chegavam até 2 anos, entre uma onda e outra. Só E, isso? essa, é, e essas ondas, quando elas estavam em evidência,
elas ocorriam geralmente em torno de 1 ano a 1 ano e meio também, entendeu? Então, Sim. antigamente essas ondas eram documentadas, o pessoal documentava quando começava, quando terminava, geograficamente as áreas que elas atingiam. E aí, nesse trabalho que a gente descobriu, a gente, agora, pasmem, a gente descobriu, através dos arquivos que estão lá disponíveis no Arquivo Nacional, os arquivos da FAB, nesse ano de 1996, só de notificações oficiais para a Força Aérea foram 53, cara. Foi Cinco- muito. O ano 53. começou, o ano É, começou com Varginha, né? E em é, janeiro, Varginha teria sido a notificação 54. Estou falando 53 fora Varginha, é entendeu? mesmo. É, exatamente. E agora um dado que é importante dizer é o seguinte: estou falando de notificações oficiais para a Força Aérea, que a Força Aérea tomou conhecimento, interviu ou se pronunciou sobre 53 oficiais notificadas para a Força Aérea. Imagina as não oficiais que não foram notificadas para lugar nenhum, ou, ou Exatamente. melhor, ou melhor, não foram notificadas para órgãos governamentais. Então, quer dizer, talvez essa onda tenha sido muito maior do que essa amostragem, entendeu? E Muitos pilotos evitavam também reportar por conta também da questão do assédio moral e tudo mais, né? não, hoje eu até gosto de falar sobre isso. Eu acredito que existam duas razões ou três principais dos pilotos não reportarem. Primeiro, o relatório que tinha que ser preenchido quando um piloto reportava oficialmente era de 50 perguntas. Meu. Eu tenho Nossa, cópia desse, eu 50 tenho perguntas. cópia desse É relatório. Esse relatório, 2 horas escrevendo, no mínimo. esse relatório era muito antigo. Ele era o mais antigo. Esse relatório está lá nos arquivos. Você pode entrar lá, você O vai conhecer esse relatório. Era o relatório que, Arquivo se o piloto Nacional, né? Exatamente. Se o piloto queria informar oficialmente, ele tinha que preencher aquelas 50 perguntas, entendeu? E o detalhe, a partir do momento que ele preenchia um negócio daquele, meu amigo, ele já comprometia a carreira dele, já É para comprometia. dificultar, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, as próprias companhias aéreas também passavam a não respeitar aquele piloto só porque ele informou, entendeu? E aí o cara já Exato. começava a ser alocado para voos, os voos ruins, voos muito distantes, ou então aposentavam o cara precocemente. Quer dizer, essas represálias mais, vamos dizer assim, mais críticas, aconteciam mais nos Estados Unidos. Então, no Brasil não era tanto assim, mas já queimava o filme do cara, entendeu? Ah, já. Pô, Já queimava o filme do já cara. virava chacota já, né? No O mínimo. cara já ficava queimado e isso acontecia com o controlador de voo também, entendeu? Isso não era só para o piloto, não, o copiloto também. Inclusive, sobre isso, tem uma história interessante do voo 169 da VASP, acredito que a maioria das pessoas devem conhecer, que o comandante Sim, Gerson de Brito, comandante Gerson de Brito, que eu conheci pessoalmente, aliás, o único filme entrevistando ele e ele falando em vídeo durante quase 1 hora sobre tudo que aconteceu, quem fez foi o Petit e eu estava junto com o Petit. Nós fomos na casa do comandante Gerson de Brito, entendeu? E nós entrevistamos o comandante, o Preiti gravou tudo em vídeo. Talvez seja a única gravação em vídeo onde o comandante contou toda a história, fora os takes de televisões, que aí são coisas muito rápidas.
o que eu achei bacana, e nessa oportunidade que a gente entrevistou ele, eu não tive oportunidade, eu não me lembrei de perguntar a ele, é que ele usou de um expediente que eu não sei se foi estratégico ou se foi natural. Eu não sei se todos sabem como foi a história, uma aeronave, não sei se foi desde o início ou na metade do caminho de Fortaleza para o Rio de Janeiro, voo 169 da VASP, uma aeronave discoidal grande, uma luz branca intensa, Isso mesmo. branca azulada, acompanhou o avião do comandante de lá até o Rio. Eu não sei exatamente se ela começou a acompanhar desde Fortaleza. Não tenho Paralelo, certeza né? se. É, Voando em ala, né? e não, e a aeronave, ele disse para a gente, a aeronave se aproximava do avião e se distanciava. E quando ela se aproximava, a luz era tão intensa que iluminava dentro da cabine dos passageiros. O comandante falou para a gente que ele desligava a luz da cabine para que os passageiros percebessem a intensidade da luz iluminando dentro da cabine. E a estratégia que foi interessante, talvez, eu não tenho certeza porque eu não olhei ainda, talvez, não, esse não foi em 96. Se eu não me engano, o voo 69 foi em 82. Não foi, aí não é o caso. Mas está nos arquivos da FAB, lá do Arquivo Nacional, com certeza. Eu não sei se ele fez como estratégia ou se ele agiu naturalmente. Ele simplesmente falou para os passageiros: olhem pela janela. Foi isso mesmo. Ele, E ele digam o que incitou ainda os vocês. passageiros. Né? Então, quer dizer, como todo mundo na aeronave viu, não tinha como ninguém depois chamá-lo de maluco, né? Então, se foi estratégia, foi muito inteligente. Tem até a Que história de que tinha loucura, uma né? comitiva, tinha uma Imagina comitiva acontecer de. isso com a gente, que situação. Porra, loucura. Não, e até uma história que tinha uma comitiva de bispos, padres, no voo, e todos os padres correram para a janela para olhar, menos o bispo. E todo mundo chamando: vem ver, bispo, vem ver. Ele: não quero ver, não. Aí diz a lenda que ele não quis olhar para não ter que dizer que viu, entendeu? É, é aquela coisa, né? Se eu não olhar, o negócio não vai me ver. É, e foi interessante que como é que se diz? Quando o voo desceu no Galeão e a tal aeronave, o comandante Gerson de Brito diz que a aeronave partiu em direção a Itaipu, aquela região de Piratininga, lá para aquele lado, e aí eles desceram no Galeão, a imprensa já estava esperando, cara. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Já estava Rede Globo, todas as televisões já estavam esperando. Ele já desceu já com a Porque imprensa em ele cima. avisou no rádio. Avisou no rádio, né? Exatamente. Então, voltando à história da onda ufológica, quem entrar no material e der uma pesquisada, aliás, eu queria até fazer um grande elogio para o produtor e Sim, pesquisador, que é meu grande amigo Xará, chamado Arthur Caria. É, exatamente. é um baiano, professor de literatura, escritor, tradutor, um literário de primeira, dá aula em algumas universidades e tudo mais. Ele é que produziu esse material. Você entra lá, quando você clica, ele abre como se fossem páginas de uma revista. Aí você vai Então, clicar. vamos lá. É um site, vamos lá, Arthur. É um É, site. Como é que é isso. como é que é o nome do site? O ano de 1996. .com.br, né? Não, É. .wordpress.com.br. Né? O nome do site que está lá inteiro é O Ano Ufológico de 1996,
wordpress.com. Isso, eu vou Entendeu? deixar também o link na descrição aqui, né? Isso. E lá terá, assim, cada página vai É, ser você um vai grande entrar. acontecimento de 1996. Isso, mas você entra, você vai encontrar vários arquivos. O primeiro arquivo é uma promoção, é a propaganda do site chamando para você conhecer. É a propaganda que nós disponibilizamos aí no Facebook, é a propaganda mesmo, é promocional. Mas mesmo assim já está legal. Aí depois, quando você entra, aí depois da propaganda, aí vem a primeiro arquivo, todos você abre clicando em cima da imagem. Esse primeiro arquivo são os casos do Arquivo Nacional. Estão lá os E 53 casos desse ano. Aí é isso que eu estava explicando. Quando você entra, que ele abre, é como se fosse uma revista. Você vai clicando, ele vai abrindo as páginas, e aí está muito completo, porque ele mostra um cabeçalho com o caso, mostra no mapa do Brasil onde foi o caso, mostra fotos da cidade onde ocorreu o caso, entendeu? E tem uma outra quarta aba que eu não lembro direito, que são detalhes também do próprio caso. E ali tem um texto com imagens, você entra e você vai acompanhar o caso inteiro. E aí eu acho engraçado que é uma onda de 1996, uma onda ufológica, mas que na realidade ele dividiu em 3 ondas. Então, a primeira onda aconteceu em Brasília, pegando um pouco do Rio Grande do Sul. Isso foi janeiro, fevereiro e março. Ou seja, o caso Varginha já estava rolando, já, né? E o caso Varginha só não está incluso aí nessa página porque ele não está oficialmente nos arquivos da Força Aérea, nem no Arquivo Nacional, então ele não está incluído ali. Mas imagina, todos os casos Brasília, Itaguatinga, se eu não me engano, não, Taguatinga, teve 2 casos importantes em diferença de 2 dias de um para o outro. Um foi no o dia caso, 11, o outro, o o caso outro foi do Westendorf, também, Haroldo Westendorf, foi em agosto, teve o se eu caso não do me engano. Estendorf, que foi no Rio Grande do Sul. Aí a gente vai entrando. Aí a segunda onda, a primeira onda foi Brasília, pegando um pouco do Rio Grande do Sul. A segunda onda foi Rio Grande do Sul e Brasília. Aí é que entra o do Westendorf. Aí já, por todos os casos, que a Rio Grande do Sul bombou, bombou. Ou Eu, seja, aí fica. particularmente, adoro o caso do É, Haroldo Westendorf. Eu é, acredito fielmente no relato dele. não, e o detalhe é que, à medida que você vai dentro, você vai se aprofundando, começa a vir as perguntas, cara. Eu fiquei pensando, se eles se concentraram na primeira e na segunda onda, entre Brasília e Rio Grande do Sul, porra, qual é o interesse desses caras especificamente nessas 2 regiões? Porra, boa pergunta, né? E É, aí, depois vem a terceira onda, que já pega Rio Grande do Sul, Paraná. E aí, isso que é interessante, mostra o quanto o Paraná, Curitiba especificamente, é riquíssimo na incidência ufológica, na ufologia brasileira, e a gente nem sabe, entendeu? não, Paraná, Santa É, Catarina tem bastante coisa, porra, bastante mesmo. mas muito. Agora, temos sempre que lembrar que essa é uma amostragem oficial militar, da FAB. O que foi disponibilizado por Arquivo É, Nacional, né? exatamente, o que está disponibilizado. Então, ficou muito bacana, é uma fonte de pesquisa de altíssima qualidade. Há de se lembrar que nós temos um outro projeto também operacionalizado. Sabe aquele OVNI do Capão Redondo? Foi 96 também ou 95? Foi próximo, Não, né? eu acho que foi 96, eu não estou lembrado, mas eu acho que foi Precisa 96 dar uma também. olhada também. É,
Foi porque são tudo muito. imagens também, imagens É, chocantes. Eu considero uma das melhores imagens de OVNIs já registradas. é. Então, só na descrição do site. A primeira página é essa, que já é completíssima, alto nível, uma fonte de pesquisa maravilhosa. Aí depois vem o segundo arquivo, que são os mesmos casos, mas pelo ponto de vista da imprensa, aí mostrando as manchetes da imprensa sobre esses casos, a imprensa local, a imprensa regional, a imprensa nacional, entendeu? Aí que, ou seja, você pode pesquisar pelo ponto de vista dos agentes públicos, ou seja, os militares, você pode pesquisar pelo o olhar da imprensa sobre esses casos da época, né? Então essa é a segunda aba também, uma fonte de pesquisa maravilhosa, maravilhosa, todas usando o mesmo sistema que parece uma revista. Eu até comentei com o Arthur, falei, cara, para dar uma palestra com esse material, em termos de Bem audiovisual, fácil, né? isso vai ser maravilhoso. As pessoas vão estar ali num telão vendo um livro passando na frente delas, entendeu? Uma É, coisa olha aí, linda, Arthur. Depois que né? acabar a Não, pandemia, para acabar a pandemia, estamos a postos para fazer as palestras, como é que se diz? Presenciais, que eu adoro fazer. o incrível ano de 1996, com Arthur É, Neto. exatamente. E aí depois vem a terceira aba e o terceiro arquivo, que aí esse sim é específico sobre Varginha. Aí o E, bicho a, pega. e aí o bicho pega, mas o que a gente fez? Eu incluí alguns comentários informais, porque tem muita coisa de caso Varginha que não é falado oficialmente. E como nós estávamos lá nos bastidores, a gente tem coisas para contar de bastidores. Então, eu incluí alguns comentários. Por exemplo, eu contei pela primeira vez, eu nunca tinha contado isso em lugar nenhum, como nós ficamos sabendo e como nós fomos até lá. E quem Peraí, foram os Arthur, primeiros? peraí. Para quem não sabe, o Arthur também estava lá na época de Ah, toda a com certeza. investigação do caso, né, Arthur? É, É. exatamente. Então, ele conversou com as meninas, né? Não, pô, a Conheceu. gente ficamos amigos. Quer dizer, É, hoje a que eu conheço melhor é a Kátia Xavier, mas na época eu conhecia as ah, meninas, conhecia a mãe delas. A gente foi na conheceu casa todos delas. os É, peças-chaves ali dos isso. hospitais, da ESA, conheceu todas as regiões, a suposta local da queda do pouso. O Arthur Exatamente. tem história para contar. Exatamente. A gente estava lá nos bastidores. E eu sempre falo isso, e posso repetir novamente, porque eu faço questão. Nós fazíamos parte de um grupo de ufólogos que dávamos ajuda, suporte, apoio aos principais protagonistas, que volto a dizer, era o Birajara Franco Rodrigues, o Petit, o Claudeir Couve e o Pacatini, entendeu? Os outros eram, vamos dizer assim, elenco de apoio, né? Tem aquele negócio nas Sim, novelas e nos filmes, nós éramos sim. elenco de apoio. A gente estava lá, participava de tudo, mas a gente não aparecia, a gente não estava envolvido nas principais decisões. Outro dia até falei sobre isso, que alguém perguntou, mas como é que era a rotina lá? Eu falei, porra, a rotina é o seguinte, os principais ufólogos tomavam as decisões, eles já tinham o comando de por onde a gente ia e a gente só operava, a gente operacionalizava. Ah, tem que fazer isso, então vamos fazer. Entendeu? A gente ia para fazer. Mas fora isso, a gente fez muita coisa por nossa conta também, que foi muito legal, entendeu? Sim, Eu digo isso que é para tirar qualquer dúvida, porque hoje todo mundo quer ser o pesquisador do caso Varginha, né? Então, tem que eu dar acho uma. assim, Varginha, eu acho que Varginha encanta, né? A história de Varginha É, encanta todo não, mundo. Varginha encanta. Eu principalmente, eu pessoalmente considero Varginha bem melhor que Roswell,
É, Qualquer outro caso, para mim, o melhor caso ufológico do mundo é Varginha. e engraçado que nesse trabalho aí, esse último arquivo, ele tem essas considerações que são curiosas. Vou dar uma curiosidade para vocês. A primeira ufóloga a chegar em Varginha foi a dona Irene Granch. Ela foi a primeira ufóloga a chegar em Varginha. O Birajara chamou ela. Eu até cometi uma gafe aí que eu comentei numa pesquisa aí que esse detalhe eu não sabia e eu acabei chutando errado, que o Birajara teria sido avisado pela dona Irene. Não, peço mil desculpas ao Birajara, a todos que ouviram, está completamente errado. Depois eu fui buscar pela memória e consultar, inclusive, o Petit. O Birajara convidou a dona Irene Granch. A primeira ufóloga a chegar em Varginha foi a dona Irene Granch, Eu junto creio com... que, pelo que eu já pesquisei de Varginha, o Ubirajara foi o primeiro, assim, ufólogo o ou primeiro a saber conhecedor de da tudo. ufologia a O saber de tudo. primeiro, Ele foi o primeiro. primeiro a ser chamado, porque o Birajara É, já era um ufólogo muito conhecido no Brasil todo, é um dos grandes ele ufólogos. pesquisou o É, caso Baipendi também, outros casos ali exatamente. no interior de Minas, Ele, né? ele deu a sorte grande de morar em Varginha, né? Foi, Então, ganhou aí, na loteria. Ou não, né? nesse inteirinho, chegou o Pacatini também, que já fazia parte de um grupo tradicional de ufologia de Belo Horizonte. Se eu não me engano, é Cipifane, eu não lembro o nome direito, mas é um grupo antigo, tradicional, muito conhecido. Aí o Pacatini chegou junto, e aí, porque eu lembrava que eu só fui a Varginha, eu, Petit, já tipo 2 semanas depois que as meninas tinham o ET, Se eu não entendeu? me engano, o Birajara ele ficou sabendo no dia ou no dia seguinte do Não, é no avistamento das dia. meninas. Ele ficou No sabendo, se eu dia, não me engano, exatamente no dia. no E foi um dia, no cara lá que dia. falou: as meninas falaram aí É, que viram um demônio, não sei o é, quê. Aí ele exatamente. foi lá querer saber, né, do assunto É. e tudo. Aí começou Mas, a o- ligar as mas, peças, mas, né? é, mas o que eu quero dizer é o seguinte: fora o Bira, o Pacatini e a dona Irene Grant, que foi avisada imediatamente, os primeiros ufólogos, fora esses quatro, que tem o cara do Fantástico que estava junto, fora esses quatro, os primeiros ufólogos a chegar lá só chegaram lá 3 semanas depois, cara, entendeu? É. Aí já tava Porque frio, né? tem nego que gosta de encher o peito para dizer, não, eu cheguei lá no terceiro dia. Essa conversa. Porque é o seguinte, nesse inteirinho aí, que já estava rolando o caso e ninguém sabia, já tinha uma semana, duas, que o caso estava rolando, o Bira e o Pacatini vieram ao Rio para dar uma palestra para um grupo da dona Irene Grange, entendeu? E eu nem lembro se. Eu acho que já era uma palestra sobre o que estava acontecendo lá. Não tenho certeza, mas acho que já era. E aí, nesse inteirinho, que aí eles encontraram o Petit, eles convidaram o Petit. Foi aí que o Petit entrou na história. E eu achava, porque logo depois eu fui com o Petit, eu achava que aquela tinha sido a primeira vez dele. Não, foi a primeira vez minha e dos outros componentes do grupo. Mas o Petit já tinha ido lá de ônibus. Primeira vez que ele foi a Varginha, ele foi de ônibus. Aham. Inclusive, foi um componente do nosso grupo, o Renato Travasso, com a esposa dele, a Mônica, foram de ônibus encontrar o Petit lá. E me parece que, eu não sei se foi na primeira ou na segunda vez que a dona Irene Granch foi com ela também uma grande amiga nossa, ufóloga já veterana do tempo do grupo Cisne, da dona Irene Granch, que é a Norma. A Norma foi também. Não lembro sobre o nome da Norma, mas a Norma foi também. A Norma é grande amiga, já foi minha vizinha. Depois foi a doutora Gilda Moura, né? E não, aí isso já foi bem depois, Ah, entendeu?
Então é o seguinte, aí agora estou falando de mim, quando eu cheguei lá, já tinha mais ou menos umas 2 para 3 semanas do que estava rolando tudo, entendeu? E aí começou a chegar a galera. Aí o Claudei, junto com o Claudei, já veio uma galera, aí veio o Edson, veio o Wallace Albino, aí pronto, aí veio a avalanche de ufólogo, entendeu? E aí o Aí negócio também tomou. teve a questão dos homens de preto, né? Foi bem depois, acho que foi um mês depois, Bem né? depois, foi bem depois. É. Isso aí ninguém sabe direito se eram homens de preto, né? Ah, não. De Eram repente, homens vestidos de preto, né? não, mas não, eles nem estavam usando ternos pretos, tem esse detalhe importante, Aí entendeu? já vão falar de um Opala diplomata preto junto. Não, isso aí teria que ser um Galaxy preto, né? Para ficar Um bem dentro, Galaxy, né? para ficar bem dentro Um do Landau, personagem, né? Um Landau. aquele que faz 1 quilômetro por litro, entendeu? E pô, porque desse detalhe eu sei bem, porque a própria mãe das meninas me contou, não foi uma vez só, não. A gente conversou muito, tomando um cafezinho, depois nos eventos que ocorreram tempos depois. Ela sempre falou, eu lembro perfeitamente, eram 4 camaradas, um ficou no carro, só 3 entraram na casa e só um falava. E ela disse na época que esse um que falava, ele falava com o sotaque que não era de Minas. Aí a gente indagou dela, ou seja, Uhum. era brasileiro, falava português, foi o único que falou com ela, mas falava com um sotaque que não era mineiro, ou seja, não era de Minas. O cara devia ser de São Paulo, do Rio, de qualquer outro lugar. Talvez ela não conhecia, É, né? Pode ser que é, seja paulista também, né? Porque pode ser, pode ser. E paulista tem ela um falou, sotaque muito é, forte, né? Que a gente, é, aqui, a gente não não percebe, consegue não percebe. identificar, né? Mas É, o jeito paulista de falar é um dos mais fortes do Brasil, né? exatamente. E ela falava, que ela também falou, que os outros 2 que ficaram calados o tempo todo, eles tinham uma aparência que ela achou claramente que eles não eram brasileiros, que eles eram gringos, entendeu? Então, quer dizer, ou era alguém fazendo esse papel de MIB mesmo, de pressionar, de amedrontar, ou era uma outra hipótese que se levantou na época, que era gente de uma outra televisão que estava querendo desmoralizar a Globo, desmoralizar o caso, aproveitar, matar 2 coelhos com uma cajadada, oferecer dinheiro para que tudo fosse negado. Porque Aí são, ofereceram uma grana boa que balança é, qualquer um, né, Arthur? exatamente. Essa hipótese eu, na época, achei absurda. Hoje eu acho até que pode ser, porque pô, o caso é tão contaminado que tudo pode ser. Ou então eram agentes da inteligência do Exército se passando pelo personagem de MIB para tirar proveito. Entendeu? É. Que, É. porra, é, imagina MIB brasileiro, né? Deve ser perigoso o MIB brasileiro. Então é isso que O é, cara já é, chega chutando a porta, né? é por isso, inclusive, que eu e o Walter resolvemos bater esse papo aqui sobre isso, porque justamente hoje a gente tem que ter humildade suficiente para reconhecer que muitas das coisas que foram ditas ao longo dos anos e que algumas viraram verdades absolutas sobre o caso Varginha, elas hoje, à luz de novas informações e de outros pontos de vista mais coerentes, essas outras versões podem não ser exatamente como a gente imaginou há 25 anos atrás, entendeu? Então, tem muitos pontos
que podem ser completamente foram plantados hoje, como a gente conhece um pouco mais, a experiência nos permite isso, a gente conhece um pouco mais do modus operandi desse pessoal da inteligência militar, do pessoal do acobertamento, e principalmente os americanos que não dão pingo sem nó, cara, não dão ponto sem nó. É, muito daquilo que a gente achava que poderia ser verdade, que sempre foi tido como verdade, às vezes foi uma coisa plantada para enganar os ufólogos, distraí-los, enquanto eles estavam agindo num outro extremo. Fazer o cara perder tempo com uma Fazer o cara. falsa pista. Porque é o que eles fazem melhor, é a maneira como eles operam. Eles É, pegam é botar a pista falsa. eles pegam uma única verdade, transformam em 4, 5, confunde todo mundo, plantam, e é interessante que eles misturam informações reais com informações falsas, que é para confundir mesmo, Deixar o cara porque perdido, né? porque o ufólogo, se ele está no fio da meada ali, ele vai na boa, porque ele sabe que aquela é real, só que junto da real tem um monte de falsa. Aí ele se dá mal, é aí que ele cai, entendeu? Então, a gente hoje pode. Mas é o teu negócio, tem que ter humildade para reconhecer que errou nas conclusões passadas, entendeu? E o Então, Mudinho, Arthur? Você chegou a conhecer o Mudinho? não conheci. Na época nem se ventilava. Isso é que é interessante É, também. Esse é um porque o próprio IPM exemplo. foi depois de um ano e pouco, né? Que lançaram o Exa IPM dando essas é, explicações. ou mais, ou mais. Isso se não foi É, bem depois. Para você ter ideia, eu lembro da gente ter ido lá quase que um ano, entendeu? É, alguns meses, eu não tenho problema nenhum em dizer, alguns momentos muito, muito importantes do caso, que passaram na televisão e tudo, eu não estava lá. Eu perdi esse fim de semana que aconteceu determinadas coisas. Mas em outros tão importantes quanto, eu estava lá, entendeu? E outros que nem tinham importância nenhuma, a gente continuou indo. Às vezes mais regularmente, outras vezes menos regularmente. Mas, por exemplo, na época, durante mais de um ano que a gente ia lá, sempre nunca se ouviu falar nesse senhor, nesse Mudinho, nesse personagem. Isso foi um troço inventado de um mau gosto, além de ser uma piada pronta, isso é, foi de um tremendo mau gosto, porque está desrespeitando aquele senhor. Aquele exatamente. senhor, É. Pega, aquele senhor ele pega tem uma deficiência. uma pessoa É, que tem uma incapacidade até de se defender e inventar uma história é, dessa. exatamente, exatamente. E não é um senhor que tem limitações, que tem problemas de saúde, está sendo desrespeitado por uma versão. Se aparece um advogado malandro aí, mete até um processo contra o Exército, contra a União e arruma um dinheiro, entendeu? Porque se foi de uma falta de respeito, virou chacota o rapaz lá, entendeu? É um ser humano como outro qualquer, mas tem suas limitações, tem problemas de saúde, tem que ser respeitado da mesma maneira. Então, quer dizer, isso foi uma coisa de uma gosto. Hoje, sinceramente, hoje eu acho que muito mais coisas foram plantadas, entendeu? Hoje, eu mesmo fui iludido na época, jovem, empolgado, né? Ufólogo, pesquisa, arquivo X, né? A gente se achava o próprio Mulder. Ah, mas não, acho que assim, tá envolvido no caso, num caso grande como esse, é realmente emocionante, porque a qualquer momento pode surgir uma coisa inesperada, né? E não é, a gente ficava esperando a todo momento de ser grampeado, de ser perseguido. Hoje, meu Uhum. irmão, tu vai ver o que é ser grampeado e o que é ser perseguido. Tu nunca mais vai querer isso na tua vida. Tu para até de ser ufólogo. É, é, a coisa mais importante que a gente tem é a simplicidade da nossa vidinha cotidiana.
você poder sair de É a casa, liberdade, né? ir numa padaria, ir num mercado, essa vidinha boba, cotidiana, que a maioria das pessoas não valoriza, isso é precioso, do que tu ter um monte de nego investigando a tua vida e te sacudindo de cabeça para baixo, entendeu? E esse tipo de coisa isso tem nada a ver. Filme é uma coisa, a realidade é outra, É entendeu? verdade, é verdade. É isso. Agora, Bom, por exemplo, hum, fala aí, manda ver. não, eu ia falar aqui, além do site, né? Que eu vou deixar o link aqui da descrição, um site muito bacana, muito legal. Alguns dos áudios deste site eu tô pondo no Spotify também, no podcast Arthur Neto OVNI, né? Então, se você não conhece, Isso, Arthur Neto OVNI, segue, ativa o sininho, que vai sair mais alguns áudios também com essas histórias, histórias maravilhosas, histórias que estão lá no site. Acessem o site, mas também se inscrevam, sigam e ativem as notificações no podcast Arthur Neto OVNI. isso. Foi até bom você lembrar, porque é o seguinte, eu só fiz, na atualidade, para fazer esse trabalho aí, só os primeiros áudios, os comentários sobre os casos acontecidos em 96 é que são atuais. A maioria nós tiramos áudios de entrevistas, podcasts e lives que eu venho fazendo ao longo dos anos. Isso por quê? Para poder preservar a legitimidade, a autenticidade daqueles áudios. E aí a gente tomou o cuidado de não colocar a pergunta, a gente só mostra a resposta, entendeu? Ah, legal, legal, Que porque aí ficou não, bem não- abrangente, não ficou cansativo, não tem a voz de ninguém perguntando nada, é só a gente falando, dando as respostas, como se as perguntas já estivessem implícitas, né? Então, e aí a gente pôde resgatar comentários muito interessantes do passado, falando de coisas que pouca gente ouviu falar. Eu posso aqui mencionar um exemplo, porque uma dessas entrevistas me perguntaram uma vez sobre a questão do Badam Palhares, a questão das autópsias e tal. E esse é um dos momentos que a gente também tem outro ponto de vista diferente do que a gente tinha no passado. Porque você tem que cair a ficha é o seguinte: tudo bem, existem claros sinais de que alguma coisa foi levada lá para o Instituto de Biologia de Campinas, lá dentro da universidade. Existem dados que pouca gente sabe que corroboram, fundamentam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O saudoso Claudeir Corvo, nosso grande amigo, um dos maiores ufólogos do mundo, sim. entendeu? Sem nenhum milindre em falar isso, que é um dos caras mais íntegros da ufologia, ele, na época, ele levantou o controle do estacionamento daquele suposto, Foi. daquele suposto período que essas coisas tinham estado lá dentro. Que a verdade é o seguinte: ninguém sabe se eles ficaram lá 2 dias, 3 dias, 4 dias ou uma semana, como muitos ufólogos aí dizem. A história clássica do Na caso diz verdade, ninguém que sabe nem o que é essa criatura, né? ninguém sabe quantos eram nem o que era que foi levado para lá. Mas aí você É, tem que raciocinar o seguinte: por que iam levar ETs vivos para Badam Palhares? Badam Palhares é legista, cara. Ele examina corpo morto, entendeu? Então você tem que raciocinar o seguinte: eles levaram uma ou duas ou mais criaturas mortas para ele examinar. E provavelmente, porque para não separar, tá tudo no mesmo pacote, é o mesmo controle, segurança, aquela coisa toda, de repente tinha um vivo ou dois ou mais na parada. Porque um dado importantíssimo é o seguinte: a ufologia clássica, todos os ufólogos aí, dizem que oficialmente foram dois invadidos.
Hoje nós temos conhecimento suficiente para dizer que foram três, no mínimo três. E Sim, no já mínimo três. desde aquela época, o Claudio Coco já dizia, esse número pode chegar a mais de meia dúzia, entendeu? No mínimo três. No mínimo três, mas pode Porque, chegar a mais de meia dúzia. porque Dois é que a gente sabe. os É, times das histórias não batem, né? É engraçado isso. não, e tem muita coisa que as pessoas esqueceram, cara. Naquela semana que as meninas viram os ETs, o ET, e que aconteceu aquela história toda, a dona Oralina, o marido dela viram passar o negócio voando. E naquela semana foram vistos muitos seres nas imediações em municípios vizinhos, cara. Então, Sim, foi, ó, beiras de rio, né? isso estava tá na reportagem do Fantástico, na televisão mostrou isso. É. Foi visto ser atravessando estrada, foi visto ser dentro de fazenda, foi visto aquele dentro do zoológico que a dona Terezinha Kepler viu, que estava usando um capacete. Você O sabia? zoológico. A Você dona sabia? Terezinha É, também é outra pessoa que eu assisto o depoimento dela e eu acredito fielmente também. você sabia que nós fomos lá com ela? E, Me arrepia é, nós a fomos história lá dela. na época, nós fomos lá com a dona Terezinha, no zoológico, fazer uma reconstituição do que ela viu. E o que ela viu não batia com mais ou menos o que a posição que o ET estava. Quando nós chegamos lá, pela altura do murinho, aí tinha uma grade, tinha um murinho e uma grade. O Pela, patamar de baixo era muito embaixo, né? era muito embaixo. E quem achou a posição certa fui eu. Porque aí eu fui por cima pelo murinho, mas rodeando a grade, e falei para ela, era essa a posição? Ela falou, é essa, exatamente essa. Você foi Entendeu? o ET, então, Arthur? Porque havia uma discrepância ali da altura da grama e tinha um murinho depois que tinha a grade. E Uhum. ela não soube, falou que ele estava com o rosto acima da grade. Então ele não podia estar na grama embaixo, ele tinha que ele subiu no murinho e ficou por trás da grade. Entendeu? Então, na hora, nós ficamos tentando raciocinar qual era a posição exata que ela viu, e aí eu maldei isso, fui pelo murinho, fui por trás da grade e falei, era isso? Aí ela olhou, ela falou, era isso, exatamente isso. Aí nós achamos a posição. Mas o que eu quero dizer, voltando ao raciocínio, muitos seres foram vistos. É por isso que eu tenho, não sei porquê, eu tenho uma firme convicção que esses seres já estavam espalhados pela região, sendo caçados pelo exército, entendeu? O fato por que que a gente tem informação suficiente para dizer que podem ter sido três? Porque, por exemplo, houve aquela captura da parte da manhã, que as testemunhas todas foram unânimes em dizer que eles saíram com um dentro de uma rede e havia um soldado atrás com um saco plástico Mexendo, né? carregando, como se tivesse uma coisa ali mexendo, então só ali já são dois. É. Um Aí vamos tomou contar um tiro, um com morreu de tiro, né? aí vamos contar com um de 3 horas da tarde que as meninas viram no terreno baldio, três. É, era E, fim da tarde. presume-se que esse que as meninas viram às 3 horas da tarde foi o mesmo capturado às 8 horas da noite debaixo da tempestade da história do Xerez. O Xerez, é. É, mas Pode ser que pode seja o não mesmo. ser. Mas pode não Pode não ser. ser. E É, se não é, nós já temos quatro aí. três ou Só em quatro. um dia no bairro Jardim, esqueci até o nome do Jardim Jardim Andere, Andere. Andere.
porque aí tem a história do que foi visto no zoológico, e aí, pasmem, informação que a gente só foi saber 20 anos depois, a gente nunca tinha pensado nisso. Eu pelo menos, nunca tinha tido essa informação. Esse bairro Jardim Andere, em determinada, esse bosque do bairro Jardim Andere, em determinada posição, ele faz fronteira com o zoológico, pelo menos por uns 300 metros. Olha aí que interessante, entendeu? E Uhum. aí, é, e aí eu vou acrescentar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Sempre se achou, né? Oficialmente, sempre se Interessante, achou, hein? sempre se achou que os ETs tinham sido levados em caixa de madeira, Madeira. coberto por lona, em caminhão do exército. Pô, isso é um verdadeiro absurdo. Esse é um dos pontos. Se a gente É, falar uma questão biológica, né? não, isso aí é um absurdo. Naquela época já é, existiam protocolos mundiais, universais de transporte e armazenamento de material biológico, ainda mais vindo do espaço. exatamente. Jamais. Nenhuma, nenhuma autoridade, nenhum militar ia autorizar um transporte desse tipo. Então, já começa pelo grande absurdo, entendeu? E aí, esse é um dos pontos bastante controversos, porque os pais dessas verdades nunca quiseram admitir o contrário, entendeu? E isso, para mim, é a maior mostra de que isso foi plantado. Isso foi É, plantado, pega um foi caminhão, bota plantado. uma caixa de madeira, uma lona em cima e fica andando aí. É. Não, e anos depois apareceu uma testemunha militar que ninguém deu ouvido, e essa pessoa disse com todas as letras: os ETs foram levados de helicóptero. O helicóptero desceu dentro da ESA. Aí agora, 25. Quem É, acompanha o canal do é, Telegram Ufologia Ideias aqui, eu postei um é, link que está lá, um vídeo do Rony Bernat é. Aí agora vai falando desse o Rony assunto aí. acha uma entrevista de gente que é um canal de pilotos, pessoal controlador de voo, só gente que mexe com a aeronave, e o controlador de voo da época conta a história todinha, dizendo que vieram 2 helicópteros. Aliás, vieram e voltaram Helicóptero é o rápido. meio de transporte mais rápido que existe. Porque Não, e tu viu o detalhe do avião você. pronunciamento do controlador? Que ele diz que eles receberam autorização para ir a Varginha, que na verdade não E foi voltar. Varginha, né? Foi Três Corações, que é ali do lado. É, Eles tudo vieram junto. e voltaram. E Em voltaram questão de imediatamente. minutos. Ou seja, É. e aí eu vou mais longe agora. Isso bate perfeitamente com o modus operandi do pessoal da inteligência, porque tudo deles é muito rápido, cara. Não tem Helicóptero é negócio muito de. rápido você É, preparar ele para levantar. Avião demora muito para você preparar para levantar, para fazer todo o checklist e tudo. é. Helicóptero é muito rápido. É muito rápido você fazer uma Então, operação de então helicóptero. eu senti um grande alívio e, ao mesmo tempo, uma preocupação, porque a história, a história que se tornou clássica, o roteiro clássico do caso Varginha, ele está se desmanchando na nossa frente. Ele está se desmanchando. Que hoje existem outras informações, outros pontos de vista, outro olhar, outros níveis de coerência, de importância, e o principal, o ufólogo que pesquisou isso há 25 anos atrás e tornou isso uma verdade, ele tem que ter humildade de admitir que ele pode estar errado. Sim, e eu acho que é super justo. Isso agrega. É, e tem que ter humildade para isso. Tem que ter firmeza de caráter para dizer, não, porra, realmente pode ter sido diferente. Entendeu? Por exemplo, eu boto minha cara para bater. Eu estava lá no dia que a gente foi ver pela primeira vez o suposto local da queda.
E Esse fim de aí? semana, eu estava lá. E tinha uma galera lá. Tinha mais de 20 ufólogos, só dormindo na casa do Birajara. O Birajara cedeu um auditório lá para a gente dormir. Tinha 16 vagabundos, meu. 16. A, a, ufo- a, a, a ufologia estava muito bem representada. Eu posso até citar uns nomes aqui, ó. Estava eu, Petit, Wallace Albino, falecido, grande pesquisador, Claudeir, também falecido, grande pesquisador, Renato Travassos, do Rio, Alexandre Bonfim, do Rio, como é que se diz? O Jamil Villanova, Edson Boaventura, tinha uma galera, cara. Tava o João Marcelo, João Marcelo. tinha, pô, sei lá, cara. Eu lembro que nós éramos 16 dormindo lá no auditório, lá no chão, lá do, do, do Birajara, mais Birajara, Pacatini, Claudeir, uma muvuca. Essa foto da gente fazendo a varredura tá no livro do Birajara, gente lá no local. Aí, o que acontece? Na época teve uma discussão danada, uma brigalhada danada. Por quê? Porque tinham sinais claros de que alguma coisa aconteceu naquele suposto local. Só que os sinais estavam claros demais, meu amigo. Tinha marca de, Ah, tinha marca de pneu pesadão dentro do pasto. O que caminhão pesadão com aqueles pneus gigantes vai fazer dentro de um pasto? Tinha marca, sabe aquele guindaste que fica em cima do caminhão, quando ele vai levantar alguma coisa, ele tem que fixar no chão? Aí ele o tem MUC, uma, o MUC, ele tem umas sapatonas que ele fixa no chão, assim, que ficam paralelas à carroceria, sim, para não entendeu? tombar o Então, caminhão, né? exatamente, nós tínhamos aquelas marcas, tinha areia revirada para tudo que é lugar, tinha os troncos arrancados dos, como é que chama? Aqueles mourão com, com a arame farpado arrancado. Na época, a gente vibrou, quer dizer, a maioria, alguns não, né? Alguns eu posso até dizer que hoje eu concordo plenamente com o Edson. O Edson Era um era um dos mais. cenário. O Edson, na época, foi um dos que disse que não acreditava que aquele local era daquela, mas ele não justificou. Ele simplesmente não acreditava. Ele não acreditava no Carlos de Souza. Uhum. Hoje, eu te confesso que eu também não acredito mais, entendeu? É, Por tudo. Porque passaram 25 anos, hoje o João Marcelo e o Marcão foram entrevistá-lo novamente, fizeram um vídeo aí, tudo bacana e tal. Ele contou lá a sim, história sim. deles. Só que é o seguinte, ele acrescentou um monte de alegorias e adereços, cara, que no É. depoimento original não tinha, entendeu? Ou ele se confundiu porque está mais velho e aí a gente tem que dar o desconto, mas isso aí, não sei não. É, se você juntar isso com o Entrou fato, numas contradições, né? não, e se você juntar isso com o fato de que a inteligência pode ter plantado esse lugar para distrair os ufólogos de um lugar, quando, na realidade, a queda teria sido num outro local totalmente contrário, geograficamente, e eles estavam fazendo algum trabalho para eliminar qualquer tipo de vestígio, porque tu pensa bem, cara, tu acha que o exército, com assessoria de americano, tu acha que eles iam deixar as cercas arrancadas lá, cara? Tu acha que eles iam deixar a marca de caminhão dentro do pasto, com Ah, ia marca de passar um trator? trator, velho. Passa um Pô, trator para terraplanar tudo, pô. no mínimo, eles iam passar a máquina e varrer tudo para não ter menor sinal de nada, botar a cerca no lugar e tudo, cara. É, No passa o mínimo. trator. Então é o seguinte, hoje é que eu te digo, é a maturidade, a experiência, é que nos faz pensar diferente. Na época eu vibrei, eu jurava que aquele era o local da queda. Hoje eu já não tenho mais essa certeza toda. Hoje eu já me arrisco esse palpite de que aquilo tudo foi Agora plantado. sim, se os caras tiveram o trabalho de montar um cenário para enganar vocês, a gente, todo mundo,
É. É porque eles estavam a fim de esconder alguma coisa, né? Não, com Concorda? certeza absoluta. Não, essa é a maneira, essa é É, não? a operação é essa, cara. Eles criam um É, fato todo produzido, você fica ali ligado naquele fato, na realidade eles estão trabalhando no outro extremo contrário, entendeu? Então, provavelmente, agora eu vou me arriscar um palpite. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, aqui tudo é especulação, mas eu vou arriscar um palpite. Hoje, é óbvio que deve ter tido um local de queda, é óbvio que o local estava num perímetro ali próximo da região, e me parece muito claramente, muito óbvio também, que eles tenham armado aquele circo lá para distrair a gente ficar ligado lá, da mesma maneira que eles plantaram os caminhões em comboio para nego achar que estava no caminhão, enquanto estava saindo por helicóptero, entendeu? Então é o seguinte, meu amigo, você vai chamar os caras de burro se você vai acreditar num negócio desse. Os caras no é. serviço, pô, essa prática deles tem 70 anos, cara. Os caras têm protocolos, procedimentos, cara. Entendeu? Porra. Então é o seguinte, aí você junta isso com as contradições do tal do piloto lá, mas já é quebra-cabeça, entendeu? Mas É é muito. interessante isso, né? É um dos casos que eu considero mais. E o mais interessante é que não se tem documento oficial nenhum, né? Diferente da Nada, Operação nada, nada, Prato, nada. diferente da Isso. Noite Oficial dos OVNIs, o que tem é o IPM, né? Um documento oficial o IPM com a questão do mudinho, a questão, essas É, coisas aí, né? A questão lá do também do depoimento lá do casal de anão, que aquilo eu dou risada é, toda vez que eu vejo aquilo. isso aí. Porque o que que acontece? E é isso. Existe, nesse meio dessa gente que tem que manter o acobertamento, também não estou falando nada contra eles estão fazendo o trabalho deles. É segurança Exatamente. nacional, segurança mundial, eles têm que cumprir a tarefa deles. Mas que Mas ficou engraçado, né? sim, sim. Mas nesse meio tem as cabeças pensantes que traçam os rumos da coisa, porque também tem um detalhe, essas fases e esses detalhes das operações, entre eles próprios, ninguém fica sabendo não, cara, entendeu? É porque Porque cada um cuida de um pequeno pedaço também, né? Ninguém, não, ninguém, ninguém participa da receita completa, né? e a galera da inteligência raciocina o seguinte: quanto mais o meu soldado acreditar que ele estava levando um ET dentro do caixote, mais verdade isso vai ser para os outros, É verdade. entendeu? Mais verdade isso vai ser para os outros, entendeu? É aquele tal negócio, eu não vou te contar um segredo, porque se você for obrigado a mentir, você tem que mentir com verdade, entendeu? E aí, se É, você souber o segredo, você não vai mentir com verdade, entendeu? Vai ter sempre o senão. Então, hoje, é isso que eu te digo, meu amigo, a idade, a experiência, o tempo, vai trazendo muito mais. Hoje em dia, você tem que raciocinar como eles raciocinam, entendeu? Eles não iam dar esse mole, rapaz, de carregar. Eles não iam dar esse mole de carregar tá para cima e esses para baixo com caixa de madeira, né? caixa de madeira. Isso é um verdadeiro absurdo, cara. Porra, é a mesma coisa. A história lá, o Badan nega, mas eu não sei se tu sabe, conhece a história do Badan? O Badan, Que o Badan ele era apaixonado também pela essa história de ETs, mas eu né? digo, Ele a tentou história que eu comprar digo, o filme lá do Fantástico, né?
A história que ficou famosa dele é que ele foi, anos depois, foi dar uma palestra numa universidade em Minas Gerais, acho que era um congresso, sei lá, um simpósio, e quando abriu para as perguntas, alguém do meio da plateia Ah, perguntou: é e legal aí, isso aí, é legal. e o Zé Tês fez mesmo? Aí ele falou: olha, um dia eu vou poder te responder isso, entendeu? Aí É, agora, há pouco tempo, o, o Marcão e o João Marcelo acharam o outro legista tão importante quanto ele, também foi, tava professor, junto. e que também provavelmente participou de tudo. E aí, quando começou a entrevista, o médico, gente boa pra caramba, cara bacana, ele chegou pro Marcão e falou: pô, eu tô bobo que em 25 anos nunca ninguém me procurou. Pô, Exatamente, né? ou seja, se entregou ou não se entregou, entendeu? Pô, esse Oh, cara não obrigado, sabe. hein? Obrigado por me É, chamar, hein? porra, tipo assim, 25 anos agora que vocês vêm me chamar, agora já era. Então, e não, isso foi um Mas dos depois negou das. tudo. Depois negou tudo Não, também, né? depois negou, mas negou mais ou menos. Ele deu vários deslizes, onde, e para mim ficou muito claro que ele participou também de tudo. Ele sabe, sim. Não estou chamando ele de mentiroso, por favor, me perdoe, professor, mas que ele participou, participou. E o Marcão, logo depois que acabou a entrevista, que eu assisti a entrevista, eu liguei para o Marcão e a gente ficou um tempão conversando, e o Marcão estava crente, crente. Não, eu acho que ele não participou de nada. Eu falei, que isso, Marcão, tá maluco? Aí eu comecei a pontuar para ele. Na época estava com a cabeça fresquinha. Comecei a pontuar para ele as partes da entrevista onde ele se entrega, cara. Entendeu? É igual os caras. Na época, era sabido, era notório que o comandante de toda a operação não era de Varginha, veio de fora, que era o coronel Olímpio Vanderlei. Aham, E certo. aí, e na época tem um folclore, eu não sei se bate, que o pessoal chegou a vê-lo, ou viu uma foto dele, alguma coisa assim, e ele tinha várias insígnias no fardamento dele, mas ele tinha duas insígnias diferentes. E no nosso grupo, na época, tinha uns caras tudo militar, tudo vibrador, os caras que conhecem tudo de militarismo. Aí os caras foram correr atrás para descobrir o que queria dizer aquelas insígnias. E depois veio o resultado. Aquelas insígnias queria dizer que ele era especialista em material atômico, em radioatividade, essas coisas, e em material biológico. Olha aí. O cara era a pica da galáxia. E na época, meu irmão, todo mundo sabia que o nome era o cara, entendeu? Tinha até um folclore de que os soldados, todos os suboficiais, tinham medo do cara. O cara tocava terror, entendeu? E agora, há pouco tempo, o João Marcelo foi fazer uma entrevista com ele, mas parece que foi uma entrevista feita por telefone ou por carta, sei lá, um negócio, ou por e-mail. Foi por e-mail. Parece que o cara não quis nem falar por telefone, nem quis dar entrevista, mas aceitou fazer por e-mail. Aí o Marcelo fez umas perguntinhas lá muito amadora, entendeu? Muito óbvias. E aí o cara respondeu: não, eu não sei de nada, não estava participando de nada, não. Aí os caras saíram da entrevista dizendo: não, o coronel não sabe de nada. Eu falei: porra, sabe de nada, inocente. Os caras são muito ingênuos. Porra, Tem que não, fazer e o no cara cair final. na contradição, né? Não, e no final da entrevista o cara chega, o coronel, no final da entrevista, aí ele quis ser político, quis parecer bacana, ele chegou e falou assim: eu sei que alguma coisa deve ter acontecido, mas não foi no meu comando, eu não estava lá. Porra, meu irmão, se entregou, xará. Quando ele falou Uma isso, eu coisa falei: tá aconteceu. aí, cara.
Pô, os caras não sabem ler no subliminar, não sabem ler nas entrelinhas, entendeu? Pô, o cara se entregou, até por e-mail o cara se entrega, entendeu? Não, mas a gente tira o chapéu pro trabalho do Não, Marcão, do trabalho, novo trabalho trabalho do Marcão e do impecável. novo trabalho do João Não, Marcelo. trabalho impecável, tem que tirar o chapéu mesmo, mas é o seguinte, não me venha acreditar em militar inocente, que aí, porra, aí é demais para mim. Militar inocente. Ah, não, porra, que militar inocente, rapaz. Os caras tudo malaco, tudo esperto. É por isso que o nome é inteligência, porque os caras são muito mais inteligentes. Eles fazem você acreditar que eles não participaram de nada. Não, sou inocente. Pode até ter acontecido, mas não foi no meu comando. Porra, pelo amor de Deus. Porra, Senão mas eu te contava, hein? Se tivesse é, acontecido, eu te contava, hein? se tivesse acontecido, eu te contava. Porra, pelo amor de Deus. Aí não. Aí é demais para mim, entendeu? Então, é por essas e outras que o que eu falei é uma verdade. O caso está se desmanchando na nossa frente, entendeu? Mas está Essas, criando outros caminhos, ele está se transformando, você não acha? ele está se transformando. Eu acho o seguinte: ele está mais se perdendo do que se transformando. Ele É. está se desmanchando, porque muita coisa hoje, dentro desse ponto de vista que eu estou defendendo aqui, não sou dono da verdade, não, pelo amor de Deus, me desculpem aí os colegas, não interpretem mal. Não sou dono da verdade, eu só estou colocando um novo ponto de vista, que eu também já fui tão ingênuo como o Neguinho foi. Na época eu também vibrei, pô, achamos o lugar da queda. Sabe de nada, inocente, Uhum. entendeu? Pô, tu acha que a gente achou o lugar da queda? Os caras deixaram a gente achar o lugar da queda? Pelo amor Se de fosse hoje, Deus. era só levantar um drone, fazer, dar uma volta na cidade com o drone e achar rapidinho, né? Pô, tu acha que se naquela época tivesse drone, a gente ia achar rapidinho? Isso é muita ingenuidade. E pela principal razão, sabe qual é a principal razão? Imagina, nós ufólogos lá, todo mundo duro, dormiu todo mundo no chão do Birajara. Nós fomos para lá É, de golzinho, eu fui para lá de gol mil, rapaz, entendeu? gol quadrado. Dividindo a gasolina e tal. Aí tu vai querer competir com os caras que têm a verba, que têm as tropas, que têm a logística, que têm as máquinas, que têm os órgãos públicos, tudo a favor dele. Tu vai querer competir, cara? Tu vai achar que tu viu, que tu achou, tu vai achar que tu. Meu amigo, realmente, eu não estou querendo ser estraga-prazer, não, mas é como o Petit diz: a história é muito mais profunda do que se imagina. É, 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 os cara é, trabalharam bem, os militares trabalharam bem, no caso. Eu considero não, que eles fizeram escola. Eles já vinham, né? A gente também não pode ser ingênuo, eles já vinham. Tem muitos casos aí que tem só o cheiro e a gente nunca vai saber aquele caso daquela queda lá em Feira de Santana, na Bahia, é, Feira de entendeu? Santana. Isso é o que a gente tem o cheiro. Tem uns que a gente nem cheiro tem. O próprio caso do Haroldo Westendorf também, né? É o próprio. 96 também. É, o Pô, Haroldo o cara Westendorf. circulou com o avião dele, um Tupi lá. O cara era É, piloto de acrobacia, bicampeão nacional de acrobacia aérea. O cara era rico, né? A gente pensando em financiar um carro lá em dólar na época, o cara tinha avião já, né? Então, né, Arthur? Nos anos 90 não não, comprava carro em dólar? Era assim. é verdade. Ele dizia que eu lembro bem, não sei se eu estou chutando, mas às vezes a memória atrai a gente. Eu lembro que ele dizia que a base do objeto era maior que o Beira-Rio, meu. É, Era, era maior que o estádio do Beira-Rio.
que é o estádio do Inter, entendeu? Então, o negócio. Eu assisti esse cara falando 2 vezes ao vivo. Assisti uma vez em Porto Alegre, e se eu E não aí, me engano. qual foi a Não, impressão? não, a impressão não, totalmente verdade o caso. Ele mostrou É, em detalhes, com ilustrações, com tudo fundamentado. Teve torres próximas que também detectaram o objeto. Eu não lembro dos detalhes, mas o caso é autêntico, é um clássico. É um clássico da ufologia brasileira e da ufologia gaúcha. a cor dele, o movimento que ele fazia, né, de Né? girar. Isso mostra o quanto a tecnologia desses caras são muito fera mesmo, são muito fera. E a saída, né? A saída das naves por cima, né? Era uma nave mãe, né? Na verdade. No trabalho que a gente fez, nos arquivos aí, eu comento 2 casos. Eu comento esse caso, Uhum. mas também não comento com muita profundidade para não ficar muito longo. E comento o caso também, que foi um ícone do ano de 96, que foi a queda da asa do Tucano. É, Que sim. os caras, a esquadrilha estavam fazendo uma apresentação na Praia de Santos, e um objeto esférico metálico passou embaixo da asa de um dos aviões e rompeu a asa. E na época foi uma guerra entre os ufólogos, porque encostou, não encostou, porque quem descobriu isso e informou a aeronáutica, ou não sei se a aeronáutica já sabia, mas não tornou público. Mas quem tornou público foi o Reginaldo de Ataíde, grande ufólogo também, mestre, Jedi da ufologia lá do Ceará, das antigas. Para você ter ideia, o maior grupo, o maior em número de componentes de ufologia do Brasil da época era o grupo do Reginaldo de Ataíde. Era o único grupo de ufologia que tinha uma sede. Eles tinham uma sede, cara. Eles tinham um prédio lá, uma casa, que era a sede do grupo deles. Eles tinham um museu dentro da sede, de todas as pesquisas, fotos, pedaço de nave. Eles tinham um monte de coisa lá no museu deles. Lá. E aí o Reginaldo era grande amigo, grande mestre, e o Reginaldo é que descobriu essa história da. Quer dizer, a aeronáutica de repente já sabia, né? Mas nunca, É. teoricamente, não divulgaram. O momento que quebra a asa não é é o momento que o avião começa a subir, assim, né? A Não, força não, G que estava não, tendo não, ali, não, é assim. Mas o momento que a esfera passa, ele ele estava tava reto, tava na né? Aí, horizontal, estava no plano, daí ele né? começa a subir. E aí ele estava em Subir. altíssima velocidade. É, O objeto passa, e aí o Ataíde vai mostrando em slow motion, quadro a quadro, e a impressão que dá é que o objeto estaria a um palmo da fuselagem, ou seja, não encostou na fuselagem. Mas provavelmente aquela tecnologia. Detalhe: a esfera passa. O Tucano estava em altíssima velocidade, e a esfera passa dando poeira no Tucano, deixando o Tucano para trás. Ou seja, talvez com a pressão, a velocidade, a tecnologia daquele objeto que a gente não sabe qual é, tenha, não precisou encostar para afetar a asa. Só na passagem já comprometeu ali a integridade do metal, é, e aí quando ele exato. começa a subir, a asa cai. E a asa Quebra. matou um jovem, um garoto de 16 anos, cara. A asa caiu Foi. no mar, matou um Esse caiu garoto. no mar e matou um É. banhista. E esse caso foi um dos ícones de 96, que eu também comento ele, exatamente falando isso que a gente está falando aqui. Então, quer dizer, é um material bacana. O mais importante, isso é bibliografia, isso é fonte de consulta, isso é conhecimento.
é a coisa mais preciosa que a gente tem na ufologia, é conhecimento, porque E a fica, né? ufologia E fica para fica não, e disponível para todo a, a, mundo. ques- a questão é essa, a ufologia hoje ela é tão pulverizada, tem tantos canais aí, e se me permite dizer, irresponsáveis, falando muita mentira, muita besteira, fazendo brincadeira com coisa séria, entendeu? Então, iludindo as pessoas, tentando iludir as pessoas, que quando eu vejo certas coisas dá até vergonha, cara, entendeu? É aquela ufologia sensacionalista, rasteira. Tu percebe que a pessoa está ali, ela quer ir atrás de visualização, ela quer aparecer a todo custo, entendeu? Foi, E, e, foi, né? é, e na realidade não é isso que a gente precisa, nem é isso que a gente quer. O ufólogo consciente hoje, mesmo que ele esteja nas mídias sociais, que todos nós estamos, ele tem que ter a responsabilidade da informação que ele está trazendo, ele tem que procurar trazer o conhecimento, ele tem que agregar valor. É, os jovens que virão é que vão tirar proveito disso. E mesmo as pessoas que estão aí, existe um grande público que não é aquele público que dá o clique da visualização, não. É o público que quer a ufologia séria, é o público que quer a informação Quer correta. saber a verdade, né, disso aí, quer ir a fundo mesmo. Eu nem digo a verdade, porque a verdade também né, na ufologia é muito subjetivo, mas o público sério ele quer o conhecimento. É, Essa é a palavra-chave. É o conhecimento. Ele quer ouvir um podcast e sair com reflexões, sair mais esclarecido, ficar sabendo um pouco da história, entendeu? É histórico. O conhecimento ele é histórico. Então, hoje, um percentual muito pequeno de gente preocupada com isso. Está todo mundo preocupado com ineditismo e visualizações, como se. Você tem ideia, eu acho engraçado isso. Você vê a contradição. A ufologia está tão contaminada e a tentativa de banalizá-la é tão grande que hoje o que menos importa são as visualizações, porque o que provoca mais visualizações é o que é menos importante, menos coerente e, na grande maioria, é o que é mais contaminado. é o sensacionalismo, né? É, exatamente. Quando você, fazendo o trabalho que você faz, parabéns de novo por um ano de programa, você falando sério, com humor, com toda essa descontração que a gente tem aqui, a gente falando sério, a gente está agregando muito mais valor. É muito mais importante fazer esse trabalho do que ficar preocupada. Eu quero ter milhões de visualizações. Pô, quer ganhar dinheiro do YouTube, meu irmão? Porra, pelo amor de Deus. É, Então é isso. Eu acho que a gente difícil falou ganhar dinheiro tudo. com ufologia, é difícil. Difícil. É, Ah, pô, quer ganhar dinheiro com ufologia? Aluga um bom teatro, um bom telão, um bom som. Chama os ufólogos importantes para falar, cobra 20, R$ 30, você vai ganhar um dinheirinho lá com a ufologia. Um dinheiro honesto. é, Um dinheiro honesto. Chama os ufólogos, convida, leva para a tua cidade, leva conteúdo importante. Aí é uma faz maneira um, honesta. faz um meio a Entendeu? meio, né? Meio, metade para casa, metade para o ufólogo. É, é, entendeu? Antes da pandemia era o que eu mais fazia, promover eventos, levar ufólogos de renome para falar nas cidades onde as pessoas gostam do assunto, mas nunca tinham visto aquela pessoa falar. Levava o Petit, levava a Gilda, levava. Eu era organizador e levava os meus colegas palestrantes para falar nos eventos que eu organizava, geralmente junto com pessoas lá da cidade, que aí os caras têm as facilidades, sabe qual é o lugar, o teatro, o auditório, vamos dizer assim, tem a logística, e a gente sempre era muito bem recebido, muito bem recebido.
As pessoas gostam de ver qualidade, entendeu? Mas é isso. Eu acho que a gente É não isso aí. esqueceu nada, né? Falamos de tudo. Não, 96, ó. Lição de casa, pessoal que está ouvindo aí, entrar no site aqui do Arthur, que está no link aqui na descrição do podcast, é? Se inscrever no canal do YouTube do Arthur Neto também, né? Arthur Neto OVNI. E também, agora, no Spotify, seguir e o sininho da notificação. Tá legal, pessoal? Arthur, considerações finais, meu querido. Pô, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é pouco, mas é sincero. Eu espero que seja legal para quem vai Pouco, ouvir. foi pouco, misericórdia. Quantos anos de ufologia, Arthur? Pô, 33, né? 33, 33. 33 como pesquisador. Né? Pesquisador de campo. Pesquisador de campo. Mas eu digo, o que eu quero dizer é o seguinte: nossos programas sempre tem humor pra caramba, né? Tem boas gargalhadas e nos Tem intervalos momento da palhaçada. e nos intervalos a gente fala sério, né? É, é uma hora rindo e 15 minutinhos de conversa séria. Mas acho que foi legal. Acho que a gente deu para dar um Boa. panorama assim completo, sem cansar muito, entendeu? Acho que essa é a receita de fazer um bom podcast. É uma coisa agradável. Aí amanhã eu vou lavar a louça e já lavo a louça ouvindo o podcast. Isso aí. É isso aí, pessoal. Arthur, muito obrigado pela participação, hein? Você é fera, feríssimo. Deixando a última lembrança, o material está aí disponível. É só entrar lá. Você pode ver um pouco de cada vez. É um material de consulta. Fora lembrar que todo o conteúdo do Arquivo Nacional ele está traduzido também para o inglês e está disponibilizado, né, em outras plataformas, porque a ideia é levar esse conhecimento que a gente está falando aqui agora, levar para fora, levar para os gringos, Que legal. para os gringos saberem que a ufologia no Brasil é séria, ela tem raiz, entendeu? Então, acho que é isso. Por enquanto é só. Quando a gente começar, se Deus quiser, quando começar a fazer os eventos presenciais, a gente vai anunciar aí para as pessoas. Muito bom. Pessoal, para você que escutou o podcast até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Que Deus nos abençoe, traga uma semana maravilhosa aí para o pessoal, para todo mundo que está ouvindo. E desejo uma boa sorte. Falou! Que a força esteja. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.